Histórias do além. Em nome de Deus, quem está aí? Sou eu. Não! Casos contados, casos acontecidos no bairro da Várzea, Recife, Pernambuco, entre os meados dos anos 70, 75 acima aos anos 90. Primeiro caso, o vigia ou segurança. A vizinha fantasma. A noiva fantasma. Espírito perseguidor e o homem de capuz preto no quintal da chácara. Aproveitem. Em 74 ou 75, entre 74 e 75, não lembro muito bem, nós mudaríamos para a Várzea. É um lugar assim de estilo chácara de interior, tem um ar muito bom lá. E é lá onde fica a oficina dos Brenan, do Francisco Brenan. E nós morávamos exatamente aqui, nessa chácara. Por sinal, pertencia a minha irmã e ao meu cunhado, e eles queriam alguém para cuidar da chácara, então mandou minha mãe vir morar aqui para cuidar. Então, aqui embaixo tinha a plantação de mandioca, melancia, milho, tinha verduras, tinha todos os tipos de frutas, como tinha pé de manga, pé de mangaba, pé de banana demais por aqui, os pé de manga. Aqui tinha pé de manga, muito pé de manga, aqui atrás também tinha pé de manga. Aqui tinha pé de pitomba, pé de coqueiro, pé de pitanga. Aqui ficava como se diz, um campo de futebol feito de areia da praia. Aqui ficava do outro lado aqui a piscina. E enfim, tinha todos os tipos de tangerina, café, era muita plantação por aqui. E eu vou contar algumas coisas que aconteceram nesse lugar. Algumas macabras. Eu vou contar nesse vídeo, primeira parte, será algumas das histórias que aconteceu no começo, e depois eu vou falar o que aconteceu depois, nos anos 77, 76. E esse que aconteceu foi entre 75 e 76. E depois eu vou contar o que aconteceu entre 76 e 77. Ok? Então a casa era essa aqui. O número era 192, que eu me lembro, não era 174. Hoje em dia o comprador, o novo dono da casa, comprou aqui, era uma barraca de seu nado. Tinha outras vendas por aqui, ele comprou tudo. Esse homem que era dono de um banco comprou tudo, essa chácara aqui. Então por aqui vai a oficina do Brenan. Aqui era a fábrica do Brenan. Aqui também essa casa era muito sinistra, onde minha irmã morou com o marido e a família dela. Aqui vivia, aqui morava seu
seu... Como era o nome dele? Não era Antônio, era Dona Quitéria, Maria Quitéria, e seu... Enfim, eu não entendo, não lembro bem mais, mas eu gosto dessa casa porque tem um ar assim muito estranho. E às vezes eu ia para aqui, para trás, para ver a senhora Dona Quitéria pisar café no pilão. Aqui morava a família, aqui morava nesse terreno aqui era uma vila de casa de pessoas que eram assim mais humildes, então elas moravam aqui nesse terreno. Ela já pediu o terreno a seu João, Dona Quitéria, para fazer suas casas aqui. Veja agora que tudo, essa imagem são de 2011, está muito atrasada. E aqui vivia uma vila de família, várias famílias, entre elas seu Filemon. Aqui vivia a família Guimarães, seu Guimarães e a família dele. Também muito assombradíssima. Aqui atrás tinha lobisomem por aqui também, à noite. E todo mundo fechava as portas às 9h30, às 10 horas. 10 horas a fábrica apitava, todo mundo saía da fábrica para casa. Aqui é a casa dos Brenan, que dá para os empregados morar. Então, vamos ao primeiro caso. Aqui era muito bom, não precisava de... Tinha a ronda da Brenan que passava por aqui para evitar roubo, essas coisas. Então você poderia dormir com a porta aberta e ninguém realmente vinha para assaltar a sua casa. Antigamente aqui o muro não era assim de ferro, era de madeira. Era a mesma coisa aqui. A mesma coisa que esse aqui, madeira. Tinha umas lâmpadas aqui, barroca. E bem, aos 9h30 todo mundo ia dormir, fechava suas portas. Aqui ficava como um túmulo, entregue aos fantasmas e aos lobisomens. Então vamos no primeiro caso que aconteceu dentro dessa casa aqui. Aqui é os pés de manga. Pé de manga rosa. Sempre dava um cheirinho. Aqui tem uma plantação de jasmim quando a gente entrava. Era uma plantação de jasmim. Então vamos ao primeiro caso. Existia um vigia, nós chamávamos de vigia, segurança desse lugar. Ele tomava conta do terreno à noite. Mas teve um tempo que ele sumiu e não mais apareceu. A minha mãe perguntou ao inquilino aqui, cuja casa era alugada para um senhor que, como se fala, ele veio do Rio Grande do Sul e ele era exilado político, era um ex-político exilado do Rio Grande do Sul e alugou do meu cunhado. Alugou essa casa, então minha mãe, mas era uma pessoa muito boa, muito humilde, um senhor loiro, muito legal, seu Leão, o nome dele Leão, eu não sei o resto. Muito alegre, muito amigo. Os empregados deles, alguns eram do Rio de Janeiro, também pessoas muito boas, pessoas muito amigas que vinham papear aqui com a minha mãe em outra casa. O terreno não era dividido, era tudo aberto, então nós podíamos vir para cá e eles poderiam ir para cá para bater papo com minha mãe. Até o vigia à noite também vinha bater papo com minha mãe à noite aqui no terraço da casa. Porque minha mãe era muito dada com todo mundo, muito social, gostava muito de fazer amizades, então ela falava com todo mundo. Então, também aqui tinha jaqueira, eu me lembro da jaqueira que eu subia no pé de manga,
tinha como se diz, um escorregador aqui que eu subia para ver o outro lado da rua. Então, eu lembro-me que essa história que me contou foi Marlúcia. Ela me falou que um dia minha mãe estava com raiva dela e queria bater nela com a chinela. Ela saiu para fora e foi para aqui, para o quintal. Aqui tinha um campo, que eu não falei, um campo de futebol. Ela saiu para o campo de futebol. Aqui era tudo planta. A noite era muito esquisita. Então, quando ela anda por aqui, pelo campo de futebol, e era rodeado de fruta-pão e outros pés de manga, coqueira, etc. Ela vê um homem entre as árvores andando com um cacetete na mão. Ela pensou que era o vigia, mas o vigia tinha ido embora e não apareceu mais. E seu leão falou para minha mãe que ele já tinha sido demitido porque ele estava doente. Mas minha irmã viu ele aqui andando à noite. E depois ele andava por aqui e depois saiu andando. Ele saiu andando, como se fala? Ele saiu andando a caminho do rio. Aqui é o rio Capibaribe. Aqui tinha as matas atlânticas. Tinha cachoeira de onde vinha pitões e onças, etc. E as pessoas que se atreveram-se a morar por aqui já falou de vários casos horripilantes de aparições que tinham na matas, como também lobisomem. Então, o vigia saiu por aqui, saiu nessa direção aqui e sumiu entre as folhagens. Porque o certo era ele vir para cá e não andar para aqui, mas sim vir para aqui ou para lá. Mas não, ele foi para cá e sumiu. Então esse é o primeiro caso. Segundo caso é o caso de seu Filemon. Seu Filemon era um senhor que tinha uma vendinha por aqui, uma vendinha de vegetais e frutas todas orgânicas, que aqui era tudo orgânicos, sem agrotóxico algum. E seu Filemon, que vivia aqui com sua família, que era grande demais, e sua esposa nessas vilinhas aqui, ia vender sempre suas verduras e frutas por aqui. Okay? Então uma noite ele volta do trabalho, ele está andando por aqui. Mas escuta, antes disso, tinha que uma vizinha dele chamada Dona... Isso aconteceu em 75, por aí, 75, 76. A vizinha dele chamava Dona... Eu me esqueci. Ai, eu odeio que eu me esqueça as coisas. Ela morava aqui também, era vizinha de seu Filemon. Era Dona... Era um nome assim bem esquisito. Dona... Não era Badeira, outra coisa, mas enfim, vamos esquecer. Ela era alta e negra, bem alta e negra. Ela cuidava, ela bebia muito álcool. Era alcoólatra e a coitada cuidava de uma netinha dela que sempre vinha aqui para brincar comigo. Então ela não vinha aqui, ela vinha aqui. Também tinha uma netinha da senhora da casa. Também cuidava de uma netinha e Dona... Eu esqueci o nome dela, também cuidava da netinha dela. Sempre vinha para minha casa para brincar comigo. Então, a netinha dela tinha uns 8, 7 anos por aí. Eu tinha uns 12, 11 anos. Então, a avó dela morreu de cirrose no fígado, de tanto álcool que ela bebia. Um dia foram lá na casa dela, ela não acordava mais, a netinha dela foi pedir ajuda aos vizinhos, porque a avó
teve uma noite que foi dormir e não acordou mais. Levaram ela para o hospital e foi confirmado que ela estava morta e que ela morreu de cirrose do fígado. Passou-se o tempo e seu Filemon voltava, né, do trabalho por aqui. Aí quando ele anda por aqui, exatamente aqui, ele falou para minha mãe, exatamente aqui, nesse spot, nesse lugar aqui, quando ele estava andando por aqui, porque eles faziam esse trajeto para ir para casa deles. Quando ele estava andando mais ou menos por aqui, que era muito esquisito, eu vou falar, era muito, muito esquisito e deve ser ainda muito sinistro esse lugar à noite. Aqui não passa muito carro, a não ser carro que vá para a fazenda dos Brenan, o caminhão que leva e traz matéria-prima para fazer azulejo ou fazer barrilhas para copo, para vidros. Então, quando seu Filemon passa por aqui, ele vê uma voz: Filemon, ô Filemon. Quando seu Filemon volta para trás, ele se depara com uma mulher alta, mancando de uma perna, porque dona Afinada, eu não sei, eu esqueci o nome dela, ela mancava de uma perna, era desse tamanho, bem alta. Então ela manca de uma perna e seu Filemon vai em disparada, andando por aqui bem depressa. Aí a mulher: seu Filemon, ô seu Filemon, e ela andava bem depressa. Ela não andava, ela flutuava. E de repente ela está aqui em frente a ele. Filemon, espera, homem, eu estou viva, não estou morta, ainda vivo. Eu estou morta, eu não morri não. E seu Filemon saiu em disparada para o beco dele. Seu Filemon entra aqui em disparada. Então, o terceiro caso, por sinal, é da noiva. As vizinhas nos contavam que em várias noites, quando elas olhavam da vidraça da casa delas, elas viam uma noiva. A noiva saía daqui, dessa casa, desse terreno aqui, e entrava aqui nessa casa assombrosa. Aqui era cheio de jasmim, era pé de jasmim enormes, que davam um cheiro, exalava aquele cheiro macabro, sinistro de jasmim. E na Ásia, dizem que na Ásia o jasmim, porque o jasmim é oriundo da Índia. Quem não sabe, saibam agora que o jasmim é uma flor que vem da Índia, trazido para o Brasil pelos portugueses. E na Ásia, eles dizem que aquela planta, o jasmim, ela pertence a uma Potianá. Quem é a Potianá? A Potianá é uma vampira asiática que provoca muito terror pela Ásia. Então, pertence a Potianá. Então, quem sabe que a noiva que eles dizem existir e perambular por aqui em noites frias, chuvosas, não seja a Potianá que ia para o jasmim. Saía daqui e ia para cá. Eu não acho que ela era noiva. Dizem que ela carregava um buquê, mas ninguém sabe, carregava um buquê na mão, mas ninguém realmente sabe. Poderia ser a Potianá, porque no lugar tinha jasmim, e a Potianá gosta do jasmim, e a frangipani, elas adoram frangipani. Frangipani é aquela espirradeira que tem também no Brasil, tem também na Ásia, e a flor da Potianá na Ásia. Então, o terceiro caso é o homem de branco. A minha mãe, sempre que andava por aqui,
ela ia pegar o ônibus que ficava do outro lado, a gente andava por aqui para pegar o ônibus, porque minha mãe tinha que sair mais ou menos 4 horas da madrugada para pegar uma fila na policlínica. Então, 4 horas ainda estava assim, estava escuro ainda, não estava, o sol ainda não tinha saído ainda, não tinha amanhecido ainda. Então minha mãe passava por aqui, andava por aqui. Uma noite ela anda por aqui, sozinha. Eu já tinha saído, não estava mais morando no Brasil. O ano foi os 90, ela me falou. Aí quando ela anda para aqui, aqui também é tudo muito esquisito, muitíssimo esquisito mesmo. Essas casas, arquiteturas, tudo é muito antiga. Então quando minha mãe anda por aqui para pegar o ônibus, ela sente uma presença atrás dela. Quando ela vira-se assim, nessa esquina, ela vê um homem, um fantasma alto, todo de branco, a seguindo por essa estrada. Exatamente aqui, quando ela vira essa aqui, ela vira a cabeça e vê o fantasma a seguindo. De onde ele veio, ninguém sabe. E finalmente, o quarto caso, o quinto caso, é dessa coisa horripilante que eu detesto ele, seja lá quem ele for, eu apenas detesto, porque essa miséria está em todos os cantos, perseguindo as pessoas, e quando ele está, dá azar. Então, meu sobrinho Ailton sempre vinha em nossa casa, isso foi nos meados 75, 76, ainda era um menininho, 9 anos de idade. O pai dele vinha trazer ele para cá porque ele insistia em vir para o sítio da vovó, como ele chamava. O pai dele veio trazer ele para cá ficar com a minha mãe, que também estava a avó dele com a minha mãe, que era a sogra da minha irmã. Então, quando ele chega aqui na porteira, que ele avista lá atrás, veja aqui a porteira. Sim, aqui era a porteira. E aqui dava para ver o quintal. Quem estava na porteira entrasse através dos pés de jasmim. Aqui ficava a varanda, o terraço da casa, bem grande, espacioso. E atrás a gente dava para ver quem estava. Então na área de serviço aqui do tanque de lavar roupa, o menino viu essa praga aqui, olhando para a gente que estava na porteira. Então o menino fala, quem é aquele homem lá de capuz preto olhando? E quando todo mundo virou, não viu mais nada, ele tinha desaparecido. Então essas são mais ou menos 4 ou 5 acontecimentos sobrenaturais que aconteceu com a minha família e eu. E essa é a parte 1 desse lugar. Tem mais para vir ainda amanhã. Amanhã eu termino os outros mais horripilantes ainda do que isso que aconteceu conosco. Até mais.